É uma época linda do ano, com grande abundância que quero te mostrar. Antes de começarmos, aviso que ainda há vagas nos meus últimos cursos do ano. Um na próxima quarta-feira, dia 24, outro no fim de semana, dias 4 e 5 de outubro. Também vou para a Irlanda em 27 de outubro para um curso de um dia em Wexford. Os detalhes estão na página de eventos do meu site. E essa é uma época tão boa do ano para ver uma horta. Sem cavar, nós estamos... Controle das ervas daninhas está bom, apesar de muita chuva desde o último tour e clima bem diferente. Já faz 3 semanas sem regar, fantástico. Tivemos cerca de 80 mm de chuva, mais de 7 centímetros. E nessa época do ano, isso faz tudo ficar exuberante e também tem feito calor suficiente, né? E depois de um verão seco, conseguimos colher as abóboras de inverno que você pode ver ali, também algumas cebolas e uma seleção maravilhosa, incluindo aquelas compridas e rosadas que são as North Georgia Candy Roaster. As cheias de verrugas são... Esqueci o nome agora. Vou colocar na descrição. E a principal colheita que eu cultivo é a Príncipe da Coroa. Aquelas grandes e cinzas que duram bastante, têm uma casca bem firme e ficam muito doces. E eu preciso dizer sobre as cebolas, eu realmente as valorizo porque são super versáteis, porque com uma colheita você tem muitos meses de consumo. E este ano, por causa do verão seco e quente, tivemos a sorte de ter uma colheita de cebolas muito boa e limpa, com muito menos apodrecimento e mais fácil de secar do que antes. Bem, aqui nós temos uma variedade de culturas. O jeito que eu cultivo o meu jardim aqui não é assim. Por exemplo, eu não planto todas as cenouras em um só lugar. Por isso você vê vários canteiros diferentes se repetindo em outras áreas. E é um tipo de método de policultura onde você tem uma variedade de diferentes, talvez insetos e doenças, mas não muitos. O método sem revolver o solo ajuda nisso. E mesmo assim essas cenouras foram plantadas bem tarde. Vou puxar algumas para te mostrar como estão. É difícil saber antes. A germinação não foi das melhores. Então você pode ver, é por isso que eu não as desbastei. Na verdade, não é o ideal, mas esse canteiro teve uma safra de alho e depois semeamos pastinacas, mas não vingaram devido ao tempo seco. Essas cenouras foram plantadas bem depois do normal e não estou cobrindo. Já tive muitos problemas com a mosca da cenoura aqui. Pensei, vou deixá-las descobertas e ver no que dá. Colhemos essas alfaces há 10 semanas. Foram plantadas em clima muito quente no fim de junho. E você pode ver essa erva de salada crescendo entre elas, que eu semeei pouco antes de uma tempestade, há cerca de 2 semanas, só na superfície. Então esse é um exemplo de como às vezes pode ser realmente rápido e fácil fazer um segundo plantio, porque elas se estabelecem enquanto a alface continua crescendo por mais umas 3 semanas, talvez, e aí vamos arrancar as plantas de alface. Você tem um canteiro de corn salad, verdura de inverno saborosa e levemente amendoada. Pequena, mas com sabor incrível. Enquanto isso, essas beterrabas aqui também, elas não ficaram muito tempo na terra. Faz 2 meses desde que eu as plantei. Bem, para ser preciso, foi no dia 17 de julho. Foram plantadas como mudas de 2 semanas. Foram semeadas no início de julho, bem tarde. E este é a Boltardia. Estou cultivando vários tipos e mostrarei lindas shogia rosas e brancas mais adiante neste vídeo. Essas plantações são quase todas de verão, por isso a jardinagem de hortaliças exige muito, pois você está sempre replantando, como as mostardas. Tatsoi e rúcula, 2 tipos diferentes, mostarda, red lace, tudo transplantados aqui no dia 15 de agosto. Então eles estão na terra há cerca de 5 semanas. Colhemos 3 vezes, sempre pelas folhas externas. E então, sob essa tela, houve uma semeadura mais tardia, que na verdade foi feita no dia 13 de agosto e transplantada no dia 28. Com a cobertura ficaram ainda mais viçosas. Nós tivemos ainda mais com a cobertura, ela realmente aumenta o crescimento e é uma cobertura linda, feita de matéria vegetal. Ainda não sei quanto tempo vai durar e custa 3 vezes mais, mas é boa.
Caso esteja se perguntando, o que está surgindo é Claytonia, ou beldroega d'água, presente no último inverno, e deixamos para soltar muitas sementes. Não era minha intenção, mas é uma planta eficiente em se auto-semeando. Nessa época do ano estou satisfeito. Vamos capinar um pouco para desbastar. Usando todo o espaço, pois somos mais que isso. Os canteiros estão mais do que cheios, muitos deles têm plantio duplo. Essa cobertura aqui não é para os feijões franceses, que logo vão acabar, mas sim para as couves verdes perenes que você pode ver ali. Então estou atrasado com elas. Isso pode não funcionar, mas espero que elas cresçam o suficiente e fiquem fortes para sobreviver ao inverno e depois dar lindas folhas verdes na primavera. Couve é colhida de modo semelhante à cale, removendo as folhas regularmente. Não sei quanto tempo ela dura na primavera, mas como outras brássicas, deve florescer. E eu só estou pensando por qual caminho seguir aqui. Acho que é por aqui. E deixar a Nicola, que está filmando, subir por aquele caminho. Estamos só ajustando um pouco as sombras. Então aqui temos sementes caseiras salvas de espinafre medânia. Olha só como as folhas são bonitas. E eu nunca corto o espinafre. Acho melhor colher assim. Você ouve esse barulho crocante e maravilhoso quando elas saem da planta. Folhas super saudáveis. Sempre tem uma ou duas embaixo que estão um pouco danificadas ou comidas. E só dessa primeira colheita aqui. Acho que devem ter duas plantas ali, eu tinha esquecido disso. Já temos uma colheita bem decente. Essas aqui foram plantadas há 5 semanas, então essa é a primeira colheita. Depois vou limpar a parte de baixo para evitar danos das lesmas. Essa é uma folha velha. Daqui a 2 semanas teremos outra colheita no início de outubro. Provavelmente conseguiremos mais 2 ou 3 antes do inverno. Se tudo correr bem, essas são plantas muito resistentes e sobrevivem ao inverno. Diferente dos feijões borlote aqui, que já estão chegando ao fim agora. Eles foram fantásticos, realmente tivemos uma ótima colheita deles. Esses eram os feijões ainda macios. Provavelmente colheremos o restante dos borlote no início da próxima semana. Já os sardos, citados no último tour, estão levando mais tempo para amadurecer. A chuva recente deixou as folhas verdes novamente, o que é um pouco frustrante. E vamos ver o que acontece, porque na verdade está previsto uma leve geada aqui na terça-feira de manhã. É o que parece agora. Talvez não aconteça, mas seria ruim para os feijões. Aqui está uma bela seleção de ervas. Então, planto essas ervas no outono, porque se semeadas no verão, como endro e coentro, vão logo para a semente. O endro é ótimo, pois suas sementes são comestíveis. Essa planta é valiosa, mesmo ainda crescendo. Já colhemos várias folhas. Eu coloco elas nas minhas saladas, na verdade na mistura de salada. E esse é um plantio mais tardio de endro. Então você pode ver a diferença aí, seguido por um plantio bem tardio de coentro. Esse foi plantado há cerca de 5 semanas e é uma linda variedade chamada Cruiser, de folhas largas. Essa é minha primeira salsa de sementes caseiras. Estou curioso para ver como crescem. Até agora estão indo bem. Este é o coentro semeado direto. Então temos uma espécie de sucessão. E o coentro semeado mais tarde, nessa época você ainda pode semear coentro, seja direto ou para transplantar no início de outubro e colocar uma cobertura, como você viu sobre a rúcula. Isso pode ser uma forma eficaz de ter ervas verdes no inverno. Enquanto essas plantas são uma espécie de substituto da alface para o outono, às vezes a alface no verão não fica tão saudável e acaba pegando o pulgão da raiz da alface. Estou apenas mostrando como colher endívia usando o mesmo método de retirar as folhas externas usado na alface. Então, isso aqui é endívia crespa. Quero dizer, olha quanto está saindo dessa planta, que colhemos há cerca de 10 dias até o mesmo nível. E eu quero tirar a maior parte do talo para que fique fácil de colher da próxima vez. Vou tirar só mais algumas folhas para mostrar até onde você pode ir. Essas são as folhas mais bonitas, às vezes descartamos as externas por serem duras. Elas não são tão amargas quanto algumas endívias, mas são bem nutritivas, contêm muita clorofila.
Enquanto essas endívias interessantes são um tipo diferente de endívia, é a escarola chamada diva, D-I-V-A. E de novo, colha assim, não foi feita para isso. Ela, você sabe, é vendida como uma endívia de coração. Mas eu só estou colhendo ao redor, deixando as folhas do meio, porque são as folhas do meio que fazem a maior parte do trabalho nesse sol. São elas que realizam a maior parte da fotossíntese. Se cortar por cima, perde potencial de rebrote, mas uma colheita cuidadosa compensa, pois permite colher várias vezes. E falando em colheita, tem uma interessante, espero, aqui, que é a batata doce. Já faz tempo que cultivei batata doce e quase sempre fiquei decepcionado. Nesse clima, aqui não faz muito calor no verão. A temperatura média deste verão foi de 23 graus Celsius, 73 graus Fahrenheit, acima do normal para a Inglaterra. Então, talvez tenhamos algumas batatas doces e em setembro elas já estejam frutificando. Veja isso, Adam destacou essa hoje cedo. Ele percebeu isso ontem, essa é a raiz da batata doce. Está ótimo, essa tábua está só apoiada ali, segurando um pouco de composto extra em cima delas. Então, pelo menos é reconfortante, sinto que há algo ali. Então, para colher, vou tirar as tábuas, vai ser em algum momento, talvez 10 de outubro. Espero que não geie antes disso. A geada não mataria as batatas doces, mas pararia o trabalho das folhas. E então, a raiz de aipo, temos uma comparação muito interessante porque ali há algumas raízes de aipo semeadas logo após a lua cheia. 3 dias após a lua cheia. E é a mesma variedade, mesmo solo, tudo igual, exceto pelo dia da semeadura, que em março, mais ou menos no meio de março, na verdade não faz uma grande diferença no crescimento. Sabe, são 5 dias de diferença, ok, mas 5 dias em março não fazem muita diferença, eles não crescem muito, exceto pelo momento da lua. Essas aqui eu semeei 2 dias antes da lua cheia, o que muitos testes ao longo dos anos mostraram ser uma época muito abundante para crescer, para semear sementes. É mais uma semeadura que um plantio, quase um horóscopo para as plantas. Você pode ver essa colheita fantástica, potencialmente enorme ali. Nunca conto com a colheita do aipo rábano, pois podem pegar septoriose que apodrece as folhas se o tempo seguir úmido em outubro, dedos cruzados. Se isso acontecer, vamos colher um pouco mais cedo. Aqui está outra semeadura tardia plantio. Esta era a alface de verão, que veio após um adubo verde de fava plantada no inverno. Transplantamos as acelgas chinesas em cerca de 20 de agosto. Então, apenas um mês atrás, elas eram mudinhas, bem pequenas, com 2 semanas e meia de idade, que pareciam tão frágeis ali e então, de repente, cresceram. E, novamente, elas foram muito ajudadas pela chuva recente. E nós colocamos uma tela por cima para manter a maioria dos insetos afastados. E eu acabei de tirar hoje porque achei que ela estava começando a levantar um pouco nas laterais. Essa cama é larga, mas a cobertura não era suficiente. Por enquanto, vamos aplicar o Bacillus thuringiensis. Vou deixar um link, é uma bactéria do solo que torna as folhas indigestas para lagartas. Veremos isso novamente nas couves de Bruxelas em breve e como pode não funcionar se você demorar muito entre as aplicações. As abobrinhas foram incríveis neste verão. Temos removido algumas das folhas externas e você pode ver que há muito pouco mofo ali. Isso não é um grande problema. O mais importante é que as folhas novas estejam bem, pois são as que realmente trabalham. Bem, aqui isso é algo que eu nunca tentei antes, é um reflexo do fracasso que eu tive. Eu não tenho muitos fracassos, mas este ano transplantamos mudas muito pequenas de brócolis roxo por volta de 20 de julho. Estava quente e seco e o besouro pulga. Os números eram incríveis, nunca vi tantos destruindo tudo. Os besouros pulga são os responsáveis por aquelas folhas redondas. Isso eu chamaria de um ataque leve. E as plantas ficaram fortes o suficiente, estão crescendo. Uma vez que as plantas se estabelecem, elas conseguem resistir. É quando elas ainda estão pequenas, talvez eu devesse ter deixado crescer um pouco mais nesse caso. As folhas pequenas ou as folhas novas são as mais vulneráveis. Brócoli pebble brotando tarde, uau! Isso será que vai dar certo?
Não ficará tão grande quanto minhas plantas no inverno, mas espero uma colheita razoável até abril, suficiente para valer a pena. Essas são algumas abobrinhas esperando para ir para a pilha de compostagem que eu arranquei hoje de manhã, porque já estavam apodrecendo um pouco. Aqui está a pilha de compostagem. Queria mostrar que não há motivo para não colocar esse tipo de folha, que é oídio. Isso não vai se espalhar pelo seu jardim. Você sabe, doenças como essas são muito específicas para a idade da planta e também para o tipo de planta. Também estamos colocando muitas aparas de grama, menos este ano do que o normal, mas também misturado com ou por cima, né? Você pode ver que há pedaços marrons, que são pedaços de madeira, então é uma mistura de verde e marrom. E a temperatura não está excessivamente quente. E interessante, né? Normalmente é mais quente do que isso, mas tivemos um pouco menos de volume de material verde até recentemente. Nicolas lembrou de citar o cano, já que muitos perguntam sobre isso. É removível, serve para fazer um buraco onde o ar entra e o vapor sai assim que a pilha estiver pronta em cerca de uma semana ou 10 dias. Uma pilha está meio que pronta quando você quer que ela esteja pronta. E no meu caso eu gosto de deixá-la cerca de 2/3 cheia. Vamos dar mais uma semana. Na verdade, se você olhar as datas aqui em cima, é interessante porque começamos no dia 14 de agosto. Hoje é 19 de setembro. No ano passado, foi quase na mesma época. Começamos em 15 de agosto e terminamos em 23. Estamos praticamente repetindo o tempo que levou no ano passado. E aí, ela fica lá por um tempo, né, como aquela ali que ainda não foi virada, ela afunda. E depois a gente vira para a baía ao lado, só uma vez, só vira uma vez, só para misturar um pouco, né, um pouco de ar, acelera a decomposição e você pode regular a umidade. Às vezes pode estar um pouco seco, tanto faz. E essa aqui já foi virada uma vez e foi feita em abril, que foi a data média. Foi entre meados de março e meados de maio. Então, em média, tem cerca de 4 meses de idade, na verdade agora já tem 4 ou 5 meses. Você pode ver que ainda tem bastante pedaço de madeira aqui. Eu fico totalmente tranquilo em espalhar assim. A gente não peneira quando vai espalhar. E tem bastante coisa boa aí que vai ser incorporada ao solo. Eu estou cobrindo isso só... Bom, na verdade foi para manter a umidade. Agora nem é mais tão necessário. Podemos tirar a cobertura, pois se houver ratos, ela serve de abrigo e é melhor deixar aberto. E aqui a gente tem um exemplo muito bom de, mais uma vez, usar cada pedacinho de espaço. Eu tinha algumas mudas de espinafre sobrando. E essa é uma canteiro de abobrinha que ainda está produzindo bastante. As plantas caíram todas para lá, sobrando esse espaço. Pensei, vamos plantar espinafre aqui. E vamos ver. Preciso capinar algumas partes ali, como onde tem dente de leão. Esse é o tipo de capina que eu faço. É pouco e frequente, realmente não dá trabalho. E as ervas daninhas saem facilmente. Mas este espinafre deve produzir um pouco neste outono, mas principalmente eu quero ter folhas verdes durante o inverno. Muito prático para sair de casa bem ali. Foi aqui que tivemos um pouco de problema com as borboletas. E na verdade, Adam passou por aqui e elas entram nessas folhas novas. Você pode ver alguns buracos ali, não é catastrófico. Pegamos a tempo, mas ele tirou cerca de 4 lagartas de cada agrupamento de folhas pequenas. E então borrifou um pouco dessa bactéria do solo ali nessas folhas, apenas borrifando por cima. E isso faz com que as folhas fiquem indigestas para as lagartas. Só estamos usando isso nas brássicas aqui, não é como se estivéssemos borrifando o jardim inteiro. É algo bem seletivo, feito a cada 18 dias, mais ou menos, durante a temporada, de julho até o início de outubro. E você pode ver como funciona bem nesses couves-flores de outono, incluindo romanesco. Então estes são para... Cumpram seu papel em outubro ou até novembro. Acho que ficam mais valiosos quanto mais tarde. Eles são levemente resistentes à geada. Está ficando bom. O canteiro era de beterraba e regamos muito para as couves-flores crescerem. Mas quando você chega aqui, sempre sinto que valeu muito a pena. É um trabalho duro em julho, com dias longos, pois tudo deve ser feito na hora certa. Como aqui, esse teste de 3 faixas. Muito disso. Bem, tudo isso são segundas plantações, se não terceiras.
Então, a primeira faixa, quando você olha dos alhos porós até o repolho lá embaixo, nós cavamos tudo isso apenas uma vez por ano. Comparar para ver se há diferença com a faixa do meio, que tem o mesmo composto por cima e não foi cavada. Enquanto a terceira faixa também sem cavar, mas é um composto diferente. Então isso é esterco animal de diferentes tipos. E os segundos plantios incluem, por exemplo, alho poró, plantado no 4 de julho depois das batatas. Há um vídeo sobre isso. Vamos deixar o link na descrição, caso queira ver o plantio nessa época. 39 quilos de batatas ao longo daquela linha ali. Bem, aqui nós tínhamos espinafre na primavera. Você não precisa rotacionar, mas o espinafre. Tivemos alface no verão e ainda restam algumas ali. Plantei espinafre de novo, bem recentemente. E tem bastante erva daninha aqui. Na verdade, isso vem de usar um pouco de composto feito de madeira. Na época eu não tinha esterco animal. Começamos aquele espinafre. Provavelmente vamos colocar um pouco entre eles como cobertura morta. E aqui o esterco animal está do banheiro do jardim. Então é isso. Fezes humanas basicamente misturadas, você pode ver com bastante madeira e é absolutamente um composto normal, perfumado, sabe, não tem cheiro, ou não vejo problema nenhum em usar um composto assim totalmente decomposto e tivemos um resultado incrível. Cada um desses, nesse teste, cada faixa tem uma cama de 2 metros de comprimento e a cama de garfo ali em cima. Cada cama tinha 2 plantas de abóbora Crown Prince. E ali havia 16,5 kg de abóbora Crown Prince. Aqui, 25 kg de abóbora Crown Prince. Percebo que a bifurcação realmente reduz a produção. Enquanto esteve aqui, teve 55 kg de abóbora Crown Prince. As plantas estavam tão vigorosas que até se espalharam por este canteiro, o que pode ser um pouco enganoso. São as únicas que colocaram, todas tiveram chance de se espalhar. Essas foram as que produziram aquela grande colheita. Então, essa linha produziu quase 100 quilos de uma bela comida de inverno. E isso ainda aguarda para ser consumido quando necessário. É simplesmente um ótimo vegetal. Ah, esqueci de mencionar o verde. É mostarda Sinapis alba. É a cultura de cobertura que mais uso por crescer rápido. Então, isso foi semeado há 11 dias e será morto pela geada. Então não tem nada desse negócio de cavar. É fácil, só paro, quero afastar os pássaros. Como vê, tudo é verde. Algumas são pequenas, outras grandes. A fotossíntese traz carbono ao solo. É a principal fonte de energia e alimento da vida microbiana do solo. Essas são incríveis. Perdão, não é borlote, é Chioggia. Vamos acertar a pronúncia. Muitos de vocês têm ajudado com isso. Beterraba Chioggia são aquelas lindas que, quando você corta, tem anéis rosa e brancos muito vibrantes. Comemos várias ensaladas e a Ana, que cozinha aqui, faz saladas lindas e bem fininhas. Elas são incrivelmente doces e macias, até mesmo as bem grandes. Já peguei algumas de até 2 kg e continuam ótimas. Quando crescem em solo saudável, raízes grandes não ficam fibrosas. E tem outra cor linda aqui que é a repolho roxo Calebus. Eu nem sempre cultivo esses porque nem sempre fico tão impressionado com a quantidade que você realmente consegue comer. Acho que os miolos não são tão grandes quanto os do repolho roxo comum, mas não são ruins. Depois de um verão seco, agora estão crescendo. Algum dano de pulgão. Esse está bem gordo. Este é um composto de esterco de vaca. E eu vou te mostrar como remover as folhas externas, como essa aqui, uma folha assim. Esta aqui, eu diria que na maioria não está funcionando mais. Está começando a ficar um pouco amarela nas bordas. Os buracos estão ficando mais evidentes. Acho que a planta não está mais protegendo tanto essa folha. Meu objetivo principal é evitar que folhas apodrecidas caiam no chão e abriguem lesmas, além de impedir ervas daninhas embaixo. Faço questão de manter o local sem ervas daninhas, como deve ter notado. Não leva muito tempo se mantiver o ritmo.
Essas lindas alcachofras Globo deram uma ótima colheita em julho, após serem semeadas em fevereiro, e agora produzem novamente, com uma pequena colheita no outono. Então a gente corta o caule velho para compostar, corta em pedaços pequenos e assim você consegue esse rebrote. Essas chicórias foram plantadas bem no final de junho, a partir de uma semeadura no dia 12, e nós temos colhido radíquios, esses lindos corações, e a maioria já terminou, e eu limpei as folhas externas de novo, como removendo esse tipo de folha, e isso abriu espaço suficiente para plantar essa cerefólio, que é uma ótima erva de inverno. Ainda dá tempo, em climas mais amenos, de semear agora. Eu diria que é mais para cultivar sob cobertura. Aqui temos uma colheita de primavera semeada em junho, White Eye, brócolis de brotação branca. Então, embora o meu roxo tenha falhado, as plantas brancas foram mais fortes, na verdade, de verdade. Talvez não sejam tão produtivas, não sei, vamos ver. É aspargo de 13 anos, caso queira saber, está bem abundante. E aqui temos novos plantios. Assim, os alhos porós. Eu só queria mencioná-los por causa da mosca minadora do alho. Nem todo mundo tem esse problema. Se você tem, vai saber exatamente do que estou falando e o quanto pode ser prejudicial. Por mais bonitos que esses alhos porós pareçam agora, se a mosca minadora atacar, eles podem ser praticamente destruídos até o final de outubro ou começo de novembro. Então, mais tarde hoje, estou planejando colocar uma cobertura nesses alhos porós, algo parecido com isso. E isso vai manter a maioria deles afastados, não 100%, mas o suficiente para fazer bastante diferença. E não precisa ficar por mais tempo do que até o final ou até mesmo o meio de novembro. Aqui você vê o tamanho pequeno de algumas mudas que estamos fazendo como rabanete de inverno, nabos, endívias e mais nabos. Eles podem estar atrasados demais. Me atrasei em algumas semeaduras no final do verão este ano, mas prefiro plantá-las. Às vezes você pode se surpreender. Basicamente aquilo foi amassado ali. Sabe, o que eu vou fazer com aquela canteiro depois? Você pode semear adubo verde de mostarda ou plantar algo. Essas são as opções para esta época. Para mantê-lo coberto, como há poucos dias, na segunda-feira, plantei mostarda ali há poucos dias, logo vai brotar com um pouco de solo exposto. Aqui temos morangos que produzem o ano inteiro. Se plantar morangos que produzem o ano todo no verão, como estes de julho, mesmo com seca, eles crescem. É bom remover, ou desculpe, não remover as folhas, mas tirar os brotos florais agora, porque você quer que toda a energia vá para a própria planta e as folhas. E falando nisso, preciso remover estes. Bem, na verdade vamos colher as folhas. Isto é azedinha Buckler Leaf. É uma azedinha bem bonita. Ela sofre um pouco com danos de insetos, mas essas folhas têm um sabor maravilhoso, ótimas para cozinhar também. Elas vão surgir, as morangueiras do próximo verão. Enquanto lá em cima as framboesas, essas são framboesas de outono, e elas produziram bastante. Mas você pode ver como as folhas estão ficando bem amarelas, e eu acho que, mais do que qualquer coisa, é porque elas têm 10 anos de idade. Elas deram framboesas este ano, então decidi tirá-las. E essas eu estou pensando em remover, porque aqui em cima nós temos uma bela plantação de novas, que... Esta plantação aqui é literalmente uma plantação novinha. Você pode ver como ela foi feita, na verdade, no meu curso online para iniciantes que está no meu site. Explico como iniciar o plantio sem cavar. E está indo de um pedaço de terra que era, como você pode ver, ao redor da torre ali, cheio das ervas daninhas mais vigorosas que você não gostaria de ter. Dente de leão, ranúnculo e muita corriola, convólvulos. É isso que está aparecendo aqui, por exemplo. Sem cavar, basta continuar removendo essas plantas. E o que estamos percebendo é que essas pequenas raízes novas são muito mais finas do que eram na primavera, indicando que a raiz mais profunda, que você não remove, perdeu muito do seu vigor e força e basicamente está prestes a morrer ali mesmo no local. Esse é um momento feliz, pois dá para jardinar mais e capinar menos. Esse é o plano daqui para frente. Depois, só 8 pés de framboesa, que estão bem abundantes desde o plantio em março.
Aqui é uma combinação de Autumn Bliss e Polka. Os 8 pés vão crescer até ocupar esse espaço. As bordas de madeira, normalmente eu recomendo remover por causa das lesmas e outras coisas, mas nesse caso não faz tanta diferença. Provavelmente vou deixar por mais um ano, pois quero garantir que a borda desse canteiro é importante. Sabe, se eu tivesse deixado a corriola e as ervas daninhas, perenes, dentes de leão, grama dos cães crescerem ali, elas rapidamente vão se espalhar de volta para o canteiro. Então, se você tem qualquer borda de canteiro encostando em ervas daninhas, grama, seja o que for, eu recomendo fazer isso. Colocamos uma segunda camada de papelão ali recentemente e também removemos com uma pá a corriola que estava crescendo sob a borda. E para tudo que você viu aqui, você provavelmente percebeu que eu sou bem preciso com minhas datas de plantio. Então, confira meu calendário para isso. Nós temos ele tanto em formato digital quanto em papel. Desculpe pelas dificuldades em enviar para os Estados Unidos da América, mas podemos vender produtos digitais para você. Eu só queria terminar falando sobre cavaco de madeira. Tipo, você sabe, ele vem de tantas formas diferentes e é só essa palavra, cavaco de madeira. Aqui há pedaços grandes. Geralmente, pedaços de cavaco de madeira assim eu não quero nos meus caminhos, pois só atrapalham para sempre. É madeira de lei, mas está empilhada em local úmido. Na verdade, você pode ver uns fungos ali trabalhando para decompor isso. E com o tempo, se deixarmos isso provavelmente por mais um ano e depois passarmos pela peneira de 12 milímetros, meia polegada, vamos conseguir um material bom que pode ser peneirado ainda mais fino para vasos ou misturado com a pilha de composto. Enquanto isso aqui é muito mais jovem, mas muito mais fino e tinha muito verde de conífera, há apenas 6 semanas isso aqui era folhas verdes de conífera e tem feito calor constante. Veja o resultado incrível, está virando composto diante dos nossos olhos. Na verdade, mudamos isso mais para mover, o que vai ajudar na decomposição. Então isso pode ser usado para adicionar as pilhas de composto. É mais macio para os caminhos, ou deixar por mais tempo, e até guardar para usar em mistura, para vasos. E aqui temos outro tipo de lasca de madeira novamente. Expliquei tudo isso com mais detalhes em um vídeo recente sobre lasca de madeira. Chama-se simplesmente lasca de madeira, maneiras de usar lasca de madeira. E este aqui é chamado de ramial, bois ramial fragmenté. Então isso vem do francês e eles são muito bons em cortar madeira no sentido do comprimento, assim, em vez de atravessar. Expondo grande área de superfície bem fina, de preferência madeira verde do ano. Depois de colocar a pilha, percebemos que veio de um arborista com a máquina certa. Permaneceu a 66 graus Celsius por 2 semanas. Então, essa decomposição rápida, eu nunca tinha feito isso antes. Tem menos de um mês ali. Vamos ver o que acontece. Eu até penso em usar isso como composto, mas só faria peneirando, pois não quero muita madeira nos canteiros. Este é o fim do meu tour de setembro.